Olá, boa noite, 8h37, começando o nosso Mais Vida ao vivo aqui na tela da Rede Vida para todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência, recebendo você aqui, ó, na nossa casa, nessa noite de segunda-feira, que com certeza vai ser para começar a semana assim, ó. Uma semana maravilhosa para você, certo, Dani Pink? Boa noite! É isso mesmo, Fabinho. Boa noite, meu parceiro. Boa noite para você que tá sempre aqui ligadinho, né? Aqui na Rede Vida, curtindo sempre o nosso programa. Bora começar essa semana juntinhos? Vamos? Hoje, nosso programa tá demais, gente. Tem informação, tem dica de cultura e tem muita música. E nós vamos falar sobre o combate à violência contra a mulher com a delegada de polícia de São Paulo e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti. Ela ocupa um cargo de grande destaque e vai compartilhar com a gente a sua experiência, os desafios da profissão e como superou os preconceitos vindos da sociedade e do próprio pelotão. Quer mandar o seu recadinho pra gente? Quer participar do nosso programa? Então escreva pro 011 950 33 6870. Tá aqui no seu vídeo, hein? 11 950 33 6870. Esse é o nosso WhatsApp, é exclusivo aqui do nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida, o seu depoimento. Nós queremos muito a sua participação aqui no nosso Mais Vida. Aí você pode participar também no Instagram da Rede Vida, na fotinho que nós acabamos de publicar. E vamos começar essa semana com muita música? Pois é, essas irmãs se dedicam à música instrumental brasileira, tendo como base o choro, gênero que surgiu no Brasil lá no século XIX. Com mais de 17 anos de carreira e 10 CDs lançados, elas colecionam prêmios, turnês internacionais e muitos fãs que descobriram o amor pelo ritmo através de suas canções. Pois é, com vocês ao vivo aqui no palco do Mais Vida, Choro das Três!
aqui ao nosso programa. Nós estamos recebendo com muita honra, muito prazer, a Lia, a Elisa e a Corina. Acertei, né? Não troquei ninguém. Acompanhadas, muito bem acompanhadas, do Eduardo aqui também. Bem-vindo também. É o papai. É o papai. Que delícia trabalhar assim, né? Achei que só as irmãs, já estava feliz por elas. Já falei assim, olha, que gostoso ver as irmãs trabalhando juntos. Tem o papai também. Tem o papai. Que gostoso. Trabalho em família. O papai Dudu. 17 anos já do Choro das Três, né? Resgatando aí e compartilhando o choro, que é muito gostoso, despertando a paixão do público por essa música que é tão bonita. Mas a gente gostaria de saber como é que aconteceu essa paixão de vocês, né? Pela música. Foi aquela velha história de que você não pode gostar daquilo que você não conhece, né? E meu pai deu a oportunidade da gente conhecer vários estilos de música, de bossa nova a rock, música clássica. E um disco de choro que ele tinha, um disco do Altamiro Carrilho, foi um disco que me chamou muita atenção quando eu tinha uns 8 anos, 7, 8 anos. E comecei a tocar flauta por causa dele. Aí o papai tocava na época da escola, na época do ensino médio. Aí ele comprou um pandeiro de novo e a gente começou a brincar, tal, de fim de semana tocar junto. E as meninas são mais novas, aí acabaram querendo se fazer juntar igual, também, né? Fazer parte. Então quer dizer que a culpa é sua e do papai, é isso? É. Culpa boa, né, pai? Quer dizer, são 17, dessa brincadeira, 17 anos de carreira, 10 CDs, apresentações em Portugal, França, Itália, Estados Unidos, México. Vocês já se apresentaram nas principais casas de jazz. Um exemplo que tem aqui é o Metropolitan Room, em Nova York. Jazz Showcase, a segunda mais antiga casa de jazz dos Estados Unidos, em Chicago. E em vários festivais nacionais e internacionais. Queria que vocês falassem um pouquinho qual que é a importância, né, de exportar uma música tão brasileira assim para o exterior. Eu acho que é legal porque a gente mostra um estilo de música que é fantástico. Então, hoje tem músicos no mundo inteiro compondo choro, querendo tocar choro, música instrumental brasileira. E mostra que a gente tem uma música popular que é uma música super complexa, com qualidades de uma música clássica, de uma música de câmara. E mostra um outro lado do Brasil. Eu adoro samba, mas mostra que o Brasil também tem outras coisas, né? Porque a gente acaba meio que... em todo lugar existe a coisa do estereótipo, né? E você poder levar uma coisa diferente e uma coisa que as pessoas gostam, porque a gente já está indo para o exterior todo ano desde 2011. A gente vai anualmente. Ano passado a gente ficou 6 meses fora. Legal. Então essa demanda está aumentando, porque as pessoas gostam desse tipo de música. Eu acho muito gratificante. Choro, o repertório do choro, o nosso repertório é muito variado. Então tem frevo, baião, samba, legal, choro, hein? valsa, todos esses estilos que fazem parte do repertório de choro. Então é como se os estrangeiros pudessem fazer uma viagem pelo Brasil e conhecer um pouquinho de cada estilo. Que legal. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem um país que é riquíssimo, né, em música, com vários estilos. A cultura brasileira é incrível. Sentem que o público as acolhe, as recebe com carinho? Como é que é? Sim, na internet a gente tem um público muito ativo e a maior parte dos nossos seguidores são brasileiros. Só no Facebook nós temos 70 mil seguidores e a maior parte é do Brasil. O mesmo vale para YouTube e todas as nossas mídias sociais. Que legal, isso é muito bom, né, Fabinho? Agora, o Choro das Três apresenta turnês internacionais anuais há 8 anos. E onde que vocês ministram as oficinas, as aulas nas universidades, os simpósios? Conta um pouquinho para a gente também como é que é essa experiência. A gente tem, além dos festivais, das casas de jazz, de música clássica, a gente também toca muito em universidades lá.
e simpósios. Então, o primeiro ano que a gente foi para os Estados Unidos, teve um simpósio de bandolim, que já acontecia há 10 anos. Então, tinham 150 bandolinistas e aí convidaram a Elisa para dar aula nesse simpósio sobre o bandolim brasileiro. Na França também a mesma coisa. E universidades também. A gente faz muita, que eles chamam de residência na universidade. Então, a gente vai, passa uma semana, dá workshops. Aí a gente tem arranjos das nossas composições para orquestra, para uma banda. Aí a gente ensaia com eles durante a semana e no final de semana faz um concerto, faz um show. Então, tem sido muito legal, muito gratificante esse trabalho. Ver esse interesse deles em aprender a nossa música. Tem sido muito legal. Legal. Bom, as meninas vão ficar com a gente aqui, né? Essa família linda vai ficar com a gente até o final do programa. A gente vai deixá-los descansarem um pouquinho, recuperarem o fôlego. Agora, vamos para um assunto sério, que merece muito a nossa atenção, gente. Isso é muito importante. Eu quero que você preste atenção em todas as informações que a gente vai te dar a partir de agora. Porque a cada 2 minutos, um caso de violência doméstica acontece no Brasil. Você acredita? Pois é. Como combater essas atitudes? Qual a importância da denúncia? Por que esses números tão absurdos? Essas e outras questões a gente discute agora com a delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Mais Vida dessa noite, viu? Muito obrigada, é uma honra, um prazer. Muito bem, doutora. Já que passamos ontem aí o Dia Internacional da Mulher, nós percebemos que a senhora é a primeira mulher a presidir o Sindesp, que é o Sindicato dos Delegados de Polícia aqui de São Paulo. Como foi contornar essa situação em um ambiente dominado majoritariamente por homens, inclusive a ser reeleita até 2023? Quer dizer, eu acho que é até um reconhecimento do seu trabalho à frente do sindicato, não é? Até 2022. 2022. Primeiramente, o machismo, o preconceito contra a mulher, hoje, nós não conseguimos visualizar de forma escancarada, de uma forma muito projetada. É um machismo mais velado. A mulher só que percebe muitas vezes que está sendo vítima de algum tipo de comentário maldoso, alguma situação em que a mulher fica constrangida, até mesmo desconfortável. Então, em um primeiro momento, na instituição em si, nós não deparamos com o machismo assim de uma forma muito aberta. Muitas vezes, quando as nossas opiniões, de repente, podem incomodar ou tirar algumas pessoas da zona de conforto, aí sim nós percebemos uma situação de tentar nos calar, tentar nos intimidar e tentar desqualificar aquela opinião, principalmente se ela vem da mulher. Então, tenho também que falar aqui que graças aos homens, essa situação ela foi driblada, porque o machismo ele é inerente a todo aquele que está inserido numa sociedade machista e patriarcal. Até nós mesmos temos que combater o nosso machismo interno, nós mulheres, diariamente. Então, o machismo, obviamente, as mulheres com um grande apoio, mas principalmente os delegados de polícia que também não concordam com esse tipo de situação, conseguiram fazer com que eu revertesse essa situação que até tiveram épocas em que eu me deparei querendo desistir dessa atribuição, essa responsabilidade que é muito grande, por duvidar, de repente, da competência que estava sendo questionada a todo instante. Raquel, por que, na sua opinião, é tão importante as mulheres ocuparem cada vez mais cargos relevantes, né, na sociedade hoje? Temos a população brasileira, temos quase 50% de mulheres na população e não visualizamos na sociedade, na política e qualquer ambiente profissional que falamos, não só segurança pública, não só Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, não visualizamos as mulheres ocupando posição de destaque. Sabemos muito bem que até recentemente as mulheres não votavam, até recentemente as mulheres era proibido o ensino de matemática para as mulheres, ou até mesmo uma mulher não poderia praticar
participar de uma prova esportiva, de uma maratona esportiva. Sabemos na maratona de Chicago, a mulher ela foi de uma forma até escondida, só com as iniciais, para participar pela primeira vez de uma maratona. Então, a gente está quebrando paradigmas ao longo do tempo. Até um tempo atrás, a mulher ela não estava no mercado de trabalho. Então, esse desconforto, de repente, das mulheres estarem de igual para igual, competindo e muitas vezes mostrando muito mais competência que qualquer outro profissional, que todos os profissionais, faz com que talvez tenhamos que brigar tanto por igualdade de salário, igualdade de posição, igualdade de oportunidade. Doutora, nós temos um dado aqui muito alarmante. A cada 2 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência. Por que um dado tão alto assim a gente tem registrado aqui? Ainda as pessoas não caíram com essa ideia do machismo, na sua opinião? Eu acho que assim, esse dado alarmante, ele não é só aqui, não é só exclusividade aqui do Brasil ou da América Latina. Nós sabemos que no mundo inteiro nós temos a violência contra a mulher. Protocolos, inclusive da ONU, foram feitos para que o combate à violência contra a mulher sejam mais eficazes e efetivos. E quando, por mais paradoxal que seja, quanto mais explicitamos esses problemas, que muitas vezes eles ficavam entre 4 paredes, escondidos, muitas vezes, até hoje, as mulheres elas se sentem envergonhadas por serem vítimas de violência. Por mais paradoxal que seja, quanto mais escondemos, mais fortalecemos o crime, o criminoso. Então, eu percebo que muito importante aqui esse programa de televisão estar dando voz e visibilidade, e estar comentando e fomentando essa discussão e até esse pensamento para que todos discutam e saibam que todos são responsáveis para que possamos combater, que a violência contra a mulher, ela não só depende de inovações normativas, de legislação, ela depende de políticas públicas e principalmente daquela educação que vem do berço, de casa, da família, da sociedade como um todo, da escola. Então, todos nós somos responsáveis para que esse panorama, para que esse quadro tão vexatório seja alterado. E estamos caminhando para isso. Cada vez mais a gente tem ferramentas para ajudar as mulheres nessa situação. A gente tem um número crescente de delegacias da mulher, né? Unidades específicas para que elas possam se proteger. Por que ainda elas têm tanto medo de denunciar? Primeiramente, tem dados e estatísticas mundiais que a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica e vítima por aquele que deveria a proteger, ela é mais do que se sentir violada, violentada no seu aspecto físico ou moral, principalmente na sua alma que ela se sente mais dilacerada, porque ela se sente perdida, ela perde o norte e realmente até algumas vezes ela se acha merecedora daquela, entre aspas, punição que ela recebe. Então, realmente, a mulher, ela perde o seu sentido, a sua posição no que ela é, como mulher ou numa relação amorosa, e aí realmente fica muito confuso com que a mulher ela tome essa atitude. Então, estatísticas mundiais, elas dizem que depois da 7ª agressão, a mulher toma uma atitude para poder denunciar, e muitas vezes essa sétima violência não chega, porque pode chegar ao feminicídio, porque o feminicídio é o ápice daquela violência contra a mulher, que inicia com agressões verbais, morais, físicas, até a violência, o homicídio, que é o feminicídio, que é o ponto máximo, que é exterminar a vida da mulher. E quando você fala em políticas públicas, porque é tão difícil ainda combater o crime de violência contra a mulher, eu falo aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, governos oportunistas, governos com marketing eleitoreiro, utilizam essa bandeira, que é muito importante e que está muito sendo aclamado por vários segmentos da sociedade, e de forma falaciosa, diz que está implementando e ampliando o rol de proteção, para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ora, aqui no estado de São Paulo não basta o governador falar que vai abrir
delegacias 24 horas, se temos agora um déficit que chega a quase 14 mil policiais. Não basta abrir estrutura sem que essa estrutura seja realmente efetivada, sem que tenhamos realmente policiais, delegados de polícia, para que possamos trabalhar. Temos um déficit que amarga quase 30% do efetivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e esse déficit só vem piorando dia a dia, principalmente agora com essas políticas de destruição do serviço público. O que vimos semana passada foi realmente a destruição, a aniquilação dos direitos previdenciários de todos aqueles servidores públicos e principalmente os policiais civis que estão no front office do combate à segurança pública, no combate à criminalidade dentro da segurança pública. Então não basta discursos demagogos, políticos eleitoreiros, porque quem fica desprotegida realmente é a sociedade. E a Polícia Civil, ela clama para poder trabalhar de acordo com a sua potencialidade, e para isso temos que ter estrutura, temos que ter policiais, temos que ter salário, temos que ter equipamentos para que possamos exercer as nossas atribuições dentro de nossa potencialidade. Falando um pouquinho agora sobre a questão da violência fora da família, como que se dá essa violência em relação à mulher? Quando a gente fala feminicídio, muito interessante a sua pergunta, porque crimes de violência contra a mulher, há necessidade, quando previstos na Lei Maria da Penha, há necessidade de uma correlação que tenha uma convivência ali entre o homem e a mulher, uma convivência íntima entre os dois, uma correlação, um prévio conhecimento. Agora, quando falamos em feminicídio, é o crime de misoginia, é o crime de matar a mulher pelo ódio da mulher ser mulher, e pelo simples fato da mulher ser mulher, não havendo a necessidade de prévio conhecimento antes da vítima ou de ter uma relação anterior. Eu acho que assim... Não há um motivo claro? Não há um motivo claro. Agora, sim, qualquer forma de tentarmos explicar algum motivo, nós estamos minimizando o criminoso. O criminoso é criminoso, ele deve ser punido. Quando falamos em crimes, por exemplo, em crimes de ódio, quando falamos em crimes de ódio, crimes para defender a honra, que antes se utilizava em teses de defesas do júri, quando o homem matava a mulher, é mais uma forma de amenizar e tentar proteger o criminoso. Não existe um crime de legítima defesa da honra. Que honra é essa? Matar uma mulher. Então, são teses que nunca existiram aqui no Brasil, utilizadas pela defesa para tentar amenizar aquele criminoso que deve, sim, ter o crime apenado de forma mais gravosa. As agressões, elas costumam se alongar, durar anos. Por que as vítimas demoram tanto tempo para denunciar e quando a família desconfia e acaba não fazendo a denúncia, isso quer dizer que ela também está participando desse crime, ela está concordando com isso? Quando a gente fala de uma mulher que está inserida num ambiente de violência, a mulher ela está inserida de forma total, inclusive emocionalmente, principalmente emocionalmente. Então, por mais que ela saiba muitas vezes que ela está, de repente, sendo vítima ou está numa situação totalmente não normal, ela titubeia porque existem ciclos de violência. Quando aquele homem, aquele namorado, aquele marido está ali com aquela mulher e ele pratica vários atos de violência, até a mulher querer tentar dar um basta, ele retrocede e fala: não farei mais isso, inicia aquela fase de lua de mel, tenta reconquistar a mulher. E a mulher, obviamente, apaixonada, que está ali emocionalmente ligada àquele homem, ela prefere acreditar, mesmo sabendo que muitas vezes a realidade não será alterada. Então, quando falamos que a mulher demora muito para denunciar, é porque realmente o crime de violência contra a mulher, temos que falar em vários fatores, não só emocionais, como uma dependência emocional, amorosa da mulher, e muitas vezes a mulher ela perde o seu parâmetro do que é certo e errado quando ela está ali vivendo aquela situação. Então, a vítima ela nunca é culpada, então não podemos colocar e designar culpa para aquela vítima porque ela demorou para denunciar ou para ir até uma autoridade pública, até uma delegacia de polícia, porque muitas vezes a vítima realmente ela está em uma situação que ela, antes de mais nada, ela precisa até de um amparo psicológico. E a família, se percebe alguma situação, deve denunciar, no caso de irmã,
mãe, pai, que de repente percebe alguma coisa errada, diferente, o que a família deve fazer nesse caso? Todos, não só família, amigos, familiares, parentes, todos devem sim tentar tomar uma atitude para que esse crime seja coibido. O que acontece é que muitas vezes aquele agressor, ele deixa a mulher fora do contexto da família, fora do seu contexto de amizade, ele deixa aquela mulher isolada, aquela mulher desprotegida, para que justamente o único parâmetro de proteção seja ele. Então, muitas vezes a mulher não fala, não abre essa situação para a família, nem para a melhor amiga, nem para a mãe, nem para a sua irmã. Muitas vezes, realmente, a família não tem ciência do que está ocorrendo dentro do lar. Quando utilizamos uma frase que muitas vezes o lugar mais perigoso é dentro de 4 paredes, é dentro da própria residência para a mulher, isso é real. Muitas vezes o lugar mais perigoso para aquela mulher é dentro da sua própria residência. Nós estamos recebendo hoje aqui na nossa casa a delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti, e nós estamos falando a respeito das ações e das iniciativas em prol do combate à violência contra a mulher. Certo, Dani Pink? É isso mesmo, parceiro. E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não pode esquecer de citar a Lei Maria da Penha. É uma lei que de fato funciona ou ela existem alguns pontos que precisam ser melhorados na lei? Não, a lei ela ampliou bastante o rol de proteção àquela mulher vítima de violência doméstica, mas ainda falta muita vontade política, políticas públicas para serem implementadas, como eu acabei de falar, falta estrutura, e essa estrutura ela só pode partir do governo, quando falamos do executivo, em proporcionar mecanismos para aquelas instituições de Estado que são responsáveis para combater diretamente o crime de violência contra a mulher. A senhora falou bastante sobre a questão do feminicídio. A Lei Maria da Penha auxilia muito nessa questão e como que seria um aprimoramento para que a gente pudesse, pelo menos, diminuir esses números de feminicídio no Brasil, doutora? A Lei Maria da Penha ela veio antes da lei que classificou o homicídio como feminicídio. E sim, ela auxilia para que possamos prevenir os crimes, o ápice da violência contra a mulher, que é o feminicídio. Assim como protetivas de urgência, a mulher tem aquele primeiro atendimento nas delegacias de polícia. Por exemplo, quando se dirige até uma delegacia de polícia, aquele crime já é automaticamente, a mulher não pode desistir de denunciar, só mediante uma audiência judicial antes à Lei Maria da Penha. A mulher, muitas vezes até coagida, até amedrontada por aquele agressor, ela resolvia desistir de dar continuidade àquela investigação ao crime de violência contra ela, sendo que ela, no caso que ela estava sendo vítima e figurava como vítima. Hoje não existe mais essa possibilidade, há a necessidade de uma audiência caso a mulher queira realmente desistir de denunciar aquele agressor. E o feminicídio, ele veio para qualificar, para se tornar mais gravoso quando o crime é praticado contra a mulher. Então, é o homicídio praticado contra a mulher. Ele deu mais notoriedade, exatamente. Podemos, inclusive, classificar e saber quantificar quando o crime é praticado contra a mulher. As estatísticas antes da implementação da lei, os homicídios contra a mulher, eles eram classificados como homicídios. Hoje, conseguimos classificar o feminicídio, o crime contra a mulher. Conseguimos separar do homicídio da vala dos crimes contra a vida. Então, deu uma notoriedade, sim, e uma atenção especial dos poderes públicos aos crimes praticados contra as mulheres. Raquel, como que você enxerga, de fato, aí os avanços e os retrocessos que existem com relação à política de enfrentamento à violência contra a mulher? Os mundos atuais, o mundo atual hoje, a sociedade clama por avanços e por ampliação de medidas que possam proteger a mulher vítima de violência. Não só
aqui no âmbito interno, quando falo interno, não só aqui no Brasil, mas como mundialmente, políticas vêm sendo tocadas, a ONU vem implementando vários protocolos de atendimento e de combate à violência contra a mulher para que os países sigam essas diretrizes. E eu vejo que avanços estamos tendo avançado no tema, na proteção dos crimes contra as mulheres, mas ainda falta muita vontade política para que realmente seja efetivado. No caso das delegacias da mulher, nós temos hoje uma quantidade suficiente de delegacias da mulher que possam auxiliar essas mulheres que estão nos acompanhando, de repente estão passando por um problema parecido ou similar do que a senhora está comentando e precisam de uma orientação, precisam de um auxílio um pouco mais próximo delas, elas se sintam realmente acolhidas. Nós temos hoje quantidade suficiente das delegacias da mulher. O que precisa ser melhorado para esse atendimento à mulher hoje no Brasil? Eu posso falar aqui no estado de São Paulo? Pode. Aqui no estado de São Paulo, muitas delegacias são abertas, temos muitas delegacias, só que não temos estrutura. Então, o que ocorre na prática? Delegacias são abertas, anunciadas, que funcionarão 24 horas. Como que iremos abrir delegacias para que funcionem 24 horas se não existe a prévia contratação de policiais para poderem estar ali na estruturação dessas delegacias? Então, na prática, um policial que já acumula a função de 3 ou 4 policiais, porque, como eu falei anteriormente, temos um déficit de quase 14 mil policiais. Este policial ainda acumula mais uma função, que é trabalhar em uma delegacia da mulher. Então, aquele policial, ele se vê não tendo direito ao descanso. Então, normas internacionais, inclusive, do direito ao trabalho, são violadas frontalmente a partir do momento que aquele policial, ele fica sobrecarregado, tendo que acumular várias funções. Retira-se, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a Delegacia da Mulher, ela funciona com delegados emprestados de outras seccionais. Temos aqui 8 seccionais e a seccional, ela não tem policiais, delegados de polícia, policiais, delegadas ou policiais suficientes para poder funcionar e estruturar uma delegacia. Então, retira-se delegados de uma delegacia até de outra seccional para poder fazer plantão e numa delegacia de outro extremo da cidade. Então, essa maquiagem, esse malabarismo é feito para que a população acredite que ela está sendo protegida. Só que, na realidade, existe um primeiro atendimento, aquele atendimento de um flagrante, de repente, que se dirige, só que o atendimento daquela doença social, ele não consegue dar conta da demanda, pois não temos mais policiais para conseguir presidir ou secretariar os inquéritos, para poder, de repente, cumprir ordens de mandados, de ir até a localização para a coleta de investigação de material de conjunto probatório para o inquérito policial. Então, existe uma estrutura que não é real, é uma estrutura que ela é emprestada. Quando se faz inaugura uma nova delegacia, não é obrigatório que se tenha primeiro o efetivo antes de se inaugurar? Perfeito, deveria ser obrigatório. E o que estamos vendo aqui no estado de São Paulo é essa camuflagem. E é muito bom que a gente possa falar aqui, em um programa tão importante de televisão, para que a população saiba que se de repente ela chega numa delegacia e ela espera muitas vezes algum tempo em demasia, a culpa não é daquele policial que de forma heróica está trabalhando no lugar de 4 ou 5 policiais. A culpa é do governador. É do governador que utiliza o policial como bandeira política para abrir várias delegacias, inclusive 24 horas, mas não tem estrutura, não dá estrutura, não contrata policiais. Temos agora, inclusive, policiais que foram aprovados em concursos e estão esperando a nomeação. Aqui no estado de São Paulo, há uma morosidade não só na abertura de concursos, como também na nomeação daqueles candidatos que foram aprovados em concursos. Temos vários candidatos aprovados, aguardando a nomeação para poder servir e cumprir a sua obrigação e servir a população. Mas não existe essa responsabilidade, digamos assim, com a população e com a sociedade por parte do governo. Meu Deus. Bom, muito se fala na televisão sobre crime passional, né? Quando tem alguma coisa contra a mulher, foi um crime passional.
Nós podemos dizer que o crime passional, ele é considerado um ato de ódio? Então, quando falamos em crimes passionais, estamos tentando amenizar aquele ato criminoso que deve ser majorado, que deve ser mais gravoso. Quando falamos em ato passional, estamos querendo falar que aquele criminoso foi tomado por uma emoção, uma violenta emoção, e essa violenta emoção muitas vezes significa uma causa de diminuição de pena, o que não é real. Deve ser mais gravosamente majorado porque não existe justificativa para aquele que pratica um crime, principalmente com a mulher que ele ama. Bom, a gente tem como modificar de uma forma cultural essa opressão contra as mulheres. Como que a senhora enxerga isso, lidando com isso todos os dias? Tem como a gente reverter esse quadro que hoje é tão terrível no Brasil? Sim, eu sempre acredito que existe possibilidade de evolução, de melhora. Acredito sim que estamos no caminho, mas assim como toda ruptura de determinada situação, ela não vem de forma imediata. Essa ruptura ela é lenta, ela vem gradativamente. E eu já vejo que existe essa situação a partir do momento em que a sociedade está cada vez mais comentando e falando sobre o assunto e rejeitando e tendo repulsa a esses crimes. Não só os homens como as mulheres, então é uma situação em que vejo sim progresso e tenho esperança que o nosso quadro, sim, será revertido. A gente recebeu algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Uma me chamou a atenção, que é a do Joab, de Campina Grande. Ele diz: boa noite, Dani, Fábio e doutora. Algumas mulheres que se sentem atraídas, infelizmente, por esse tipo de pessoa, isso seria porque elas se desvalorizam e colocam a fé nesse homem como se ele fosse o último homem do mundo? Quer dizer, é como se a culpa fosse da mulher, né? É interessante essa pergunta porque eu não acredito que aquele que é o criminoso, ele já inicia uma relação de conquista com agressões. Eu acho que ele deve iniciar com um cortejo, ele deve iniciar se mostrando uma pessoa extremamente sedutora, gentil, agradável. A partir do momento que a mulher é conquistada, eu acho que aí, quando aquele agressor ele percebe que a mulher já está envolvida emocionalmente, até dependente emocionalmente, aí inicia esse processo de agressão. Eu classifico muitas vezes aquela mulher que ela está dependendo como se fosse daquele homem, daquele agressor, como se fosse um dependente químico. Aquele dependente químico que sabe que aquela droga faz mal, mas não consegue, de certa forma, deixar de ficar com aquela droga, né? Eu costumo correlacionar a isso. É uma dependência química em que muitas vezes a vítima está tão subjugada, ela está tão colocada à mercê daquela pessoa que a subjugou, que ela não consegue sair da situação. Doutora, o que os cidadãos e cidadãs que nos acompanham de bem podem fazer para auxiliar vocês nesse trabalho, de maneira que, de repente, a gente possa colaborar de alguma maneira para que o trabalho seja ampliado? Tem alguma coisa que nós, cidadãos, possamos fazer? Primeiramente, a educação no lar, na família, no seio familiar. Educar que meninos e meninas são iguais, meninos e meninas merecem o mesmo respeito, o mesmo tratamento. E principalmente para as meninas, não aceitem nenhum tipo de agressão. Seja essa agressão moral, verbal, nenhum tipo de agressão, pois nós todos estamos aqui para sermos respeitados, tanto os homens como mulheres. Então, eu acho que um grande passo para que a população possa sim combater esse crime é a educação no seio familiar. Muito bem. Raquel, para a gente encerrar, a gente falou muito de pedir ajuda, de buscar ajuda, que a polícia está aí para ajudar. A mulher que está passando por essa situação, como ela procura a polícia? Ela pode telefonar? O que ela faz? Vai até a delegacia? Temos a linha direta 180, que é a linha direta para os crimes de violência contra a mulher. E qualquer delegacia, não só as delegacias especializadas em combater os crimes contra as mulheres, mas todas as delegacias elas estão aptas a receber essas vítimas e
para que essas vítimas sejam acolhidas e para que possamos também responsabilizar aquele criminoso. Muito bem. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, foi uma honra. Linda, forte, nós estamos muito bem representadas pela Raquel. Quem quiser entrar em contato com ela, saber mais do trabalho que ela faz, né, que faz muitíssimo bem, @Raquel Galinatti no Instagram. Raquel, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E aproveitando, antes só de encerrar, a gente quer falar ao governador, que também foi citado aqui, que tem também a liberdade, se quiser, ao mesmo tempo, nós cedemos ao senhor governador, se quiser vir falar ao nosso programa, tá bom? Mantendo a isenção, claro, da nossa rede de vida e do nosso programa, ok? Com certeza. Maravilha, Estamos vamos aqui para informar e fazer o nosso papel de ajudar vocês aí de casa, certo? Bom, gente, no próximo bloco tem mais histórias e mais música, não é não, parceiro? Isso mesmo, Dani. O intervalo é bem, mas bem rapidinho. Agora, antes da gente ir para o intervalo, nós vamos ficar com elas ao vivo, direto aqui da Casa do Mais Vida, Choro das Três!